Yuval Noah Harari foi muito feliz falando sobre o passado do gênero humano em seu livro Sapiens. Também foi muito feliz falando sobre o futuro do gênero humano, como a gente vai ser em um futuro dominado por tecnologias e algoritmos. Mas faltava um livro que fala sobre os dilemas do século XXI e como a gente pode pensar sobre as questões atuais da nossa sociedade atual. No vídeo de hoje te mostraremos várias dicas e lições que o Harari fala sobre assuntos que se encaixam hoje na sua rotina, na rotina de todo mundo que vive no planeta Terra. Beleza? Aguardo vocês no vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama 21 lições para o século XXI, de Yuval Noah Harari. Ele também foi o autor de Sapiens, que é um livro muito famoso, e também de Homo Deus. Na verdade são duas obras muito famosas dele, mas faltava um livro sobre as lições sobre o século atual. Dicas e lições sobre os assuntos que a gente está enfrentando hoje. Não sobre o Sapiens, que foi um assunto muito importante também, mas sobre a história do gênero humano, e nem o Homo Deus, que é um assunto para o futuro. No vídeo de hoje, falaremos e selecionaremos, na verdade eu selecionei algumas dessas 21. Não selecionei as 21 dicas que ele falou, porque senão ficaria o livro completo dentro do vídeo. Selecionei as dicas que eu acho mais interessantes e mais importantes pra gente debater aqui hoje. Beleza? Outra coisa importante que eu quero deixar claro pra vocês. A ordem não é a mesma. Então, por exemplo, a primeira lição que eu vou trazer aqui é o trabalho. Então, dentro do vídeo, a lição 1 vai ser o trabalho. No livro, a lição 1 não é o trabalho. O trabalho, se eu não me engano, é a lição 2. Então, essa troca de ordem também é só para deixar claro para vocês. Dito isso, vamos às lições? A lição número 1 se chama trabalho. Tá, mas Pedro, trabalho. Trabalho é muito vago, velho. O que seria isso? No futuro, e com a automação das máquinas, a tendência é que muitos seres humanos percam os seus empregos. Ixi, agora tu começou a me preocupar, Pedro. Sim, a tendência é que muitos empregos que a gente tem hoje e que são ocupados por humanos hoje se transformem em automáticos, sejam automatizados pela inteligência artificial e pelos algoritmos. Tá, mas Pedro, por que isso vai acontecer? Vocês lembram, né, que há anos atrás, vários anos isso já vai acontecendo, que as máquinas vêm ocupando os lugares dos humanos em trabalhos mais que exigem físico, que exigem força, que exigem automatização. E os humanos se destacavam por trabalho principalmente cognitivos, isso as máquinas não conseguiam fazer. Mas com a evolução dos estudos sobre os humanos e como funciona o cérebro e as emoções humanas, isso vai se transformar e vai transformando os computadores, a inteligência artificial, os algoritmos em cada vez mais inteligentes. Então, inclusive, os trabalhos que exigem inteligência, que exigem pensamento lógico, até trabalhos que exigem emoções, há muitas dúvidas se as máquinas não vão conseguir substituir os seres humanos no futuro. O que é claro é, muitos empregos vão ser alterados no futuro, e é bom que a gente fique atento porque não é um futuro muito longo. O Harari fala em 2050, acredito que em 2050 muita gente aqui, acredito que todo mundo, espero que todo mundo esteja vivo até lá. Então fique atento. Querem um exemplo de trabalho que pode ser mudado? Hoje em dia, infelizmente, 90% das mortes que acontecem no trânsito, 90% das mortes e ferimentos que acontecem no trânsito, são culpa e são vítimas e são responsabilidade de erros humanos. Se no futuro forem criados, já estão começando a criar isso, é importante que se destaque também que o livro do Harari é de 2018, então muita coisa tem acontecido desde 2018 até aqui, inclusive a pandemia que deve ter acelerado muito esse aspecto. Voltando, 90% das mortes e ferimentos no trânsito são culpa dos erros humanos, tá? Os carros autodirigidos, que já estão começando a existir hoje em dia, eles podem anular em grande parte, se não todos, esses erros humanos. Então os motoristas de aplicativo, taxistas ou motoristas individuais, eles podem perder o valor no futuro justamente por isso. Isso seria uma coisa ruim, porque os motoristas perderiam o emprego? Claro. A gente tem que sempre cultivar e proteger as pessoas, os empregos das pessoas, o ganha-pão das pessoas. Em contrapartida, reduzir esse número de 90% das mortes no trânsito que são por erros humanos, se tirarem os humanos de lá, pode ser que isso alivie. Como eu falei, isso é questão de futuro, mas é uma coisa pra gente se antenar e ficar atento. Beleza? Essa foi a lição número 1 que eu trouxe pra vocês. A número 2 eu uni duas, que é a comunidade e a civilização. O que seria isso? A gente está vivendo num mundo cada vez mais conectado.
mas nunca, nunca no mundo os humanos se sentiram tão sozinhos. É normal, e a gente vive numa sociedade em que cada um tem uma religião, cada nacionalidade tem uma religião, suas crenças, cada pessoa possui sua crença, muitas vezes vinda de sua cultura, da sua própria nação ou religião, como eu falei. Mas, hoje em dia, tá cada vez mais normal as pessoas se adequarem terem crenças parecidas com pessoas em vários lugares do mundo, também por essa facilidade de comunicação. Então eu posso falar com uma pessoa da Europa ou uma pessoa lá da Austrália, um exemplo melhor, sobre futebol e o futebol que acontece na Europa. Posso trocar uma mensagem com alguém que está na Austrália agora falando sobre um jogo que vai ter na Inglaterra amanhã. Isso é fantástico, isso é só a globalização pode trazer pra gente, só o avanço tecnológico pode trazer pra gente. Então a gente está cada vez mais caminhando para uma civilização global, e um exemplo prático disso é que antigamente, quando os países não tinham essa comunicação tão fácil, eram nichos muito deslocados um do outro, se uma pessoa sofria, por exemplo, aqui no Brasil, com uma doença, é provável que ela seja diagnosticada e tratada de maneira diferente que uma pessoa lá na Espanha que tinha a mesma doença. Hoje em dia não. Hoje em dia, em questões práticas como essa, se uma pessoa tem uma doença aqui no Brasil, uma doença na Espanha, é provável que ela receba o mesmo tratamento. Isso é fantástico. Então a gente está caminhando por questões práticas para ter uma civilização cada vez mais global, cada vez mais unificada, uma civilização só. E os assuntos importantes dos dias de hoje, como desmatamento, como poluição do ar, como a própria pandemia que surgiu agora e não tinha no livro, isso tudo são assuntos globais, que juntos os governos precisam destacar, precisam cuidar e precisam oferecer soluções para a população mundial no geral, não para o seu próprio país. Então a lição número 2 foi comunidade e civilização. A terceira é fantástica, cara, e a terceira talvez seja até mais uma curiosidade do que propriamente uma lição, pelo menos na minha interpretação. É o terrorismo. Como assim? O que seria isso, Pedro? Muita gente tem medo de terrorismo, o terrorismo assola e dá medo em várias pessoas, né? Mas se for parar pra pensar, o terrorismo mata muito menos gente do que a diabetes. O terrorismo mata por ano cerca de 25 mil pessoas. É muita gente? Claro que é muita gente. Mas a diabetes mata cerca de 1.200.000 pessoas por ano. Não, os acidentes de trânsito matam cerca de 1.200.000 pessoas por ano. Diabetes mata cerca de 3.500.000 pessoas por ano. A poluição do ar, por exemplo, mata 7 milhões de pessoas por ano. Por que a gente tem mais medo de ataques terroristas do que propriamente desses assuntos? Por que isso acontece? Se vocês forem parar para pensar, os terroristas sabem que eles não têm força para entrar em uma guerra. Eles não têm força para entrar em uma guerra contra os países em quem eles aplicam os ataques terroristas. O que eles se baseiam? Eles fazem todo um teatro de crueldade, um teatro horroroso, para que os governos que eles atacaram tenham uma reação exagerada. E tendo uma reação exagerada, eles vão acabar descarrilhando o próprio governo e entrando em colapso o próprio governo. O que os terroristas querem é justamente isso. O que os terroristas querem é bagunçar o governo em quem eles atacam. Porque eles sabem que eles não têm força para entrar em uma guerra contra esses países. Então a reação exagerada desses governos contra essa encenação toda feita pelos terroristas é uma ameaça mais importante do que o próprio ataque terrorista. Tá, mas Pedro, se tu falou que é tão importante, por que o Noah fala que as pessoas costumam... O Yuval Noah Harari, eu tô chamando ele de Noah por causa da nossa intimidade já. Por que o Yuval Noah Harari fala que os governos dão mais valor, então, para o ataque terrorista? Porque a segurança pública contra a violência política, ela é muito mais culpa do governo do que a diabetes. Ou seja, se tem uma diabetes mata, como eu falei, 3.500.000 de pessoas por ano, só que o ataque terrorista vai lá e mata 100, as pessoas vão atribuir ao governo a culpa dos 100, não a culpa dos 3.500.000 da diabetes. Por isso que o governo deixa de lado esses assuntos que são mais importantes, causam muito mais morte e sofrimento do que propriamente os ataques terroristas. Então essa lição foi uma lição, como eu falei, muito mais de curiosidade e que me trouxe realmente, abriu a minha cabeça com relação a isso. Chegamos na metade, agora faltam 3 lições das 6 que eu separei pra gente, vamos lá? A quarta lição então se chama ignorância. O que seria isso? A gente precisa entender que na sociedade que a gente vive hoje, a gente vai saber cada vez menos do que acontece ao nosso redor. Isso é muito normal. O Harari fala que ninguém no mundo hoje sabe exatamente o que está acontecendo e as inovações que estão sendo feitas no mundo.
E ninguém no mundo hoje sabe o que vai ser da nossa vida daqui a 10 anos. Como ninguém no mundo projetava a pandemia, que na época, como eu já falei, na época que o Harari escreveu esse livro, em 2018, a pandemia não existia, ninguém poderia prever isso. Então assumir a nossa ignorância se torna fundamental nesse sentido. Outra coisa, existe a teoria do conhecimento, que na verdade não é teoria do conhecimento, tem uma palavra exata para isso, eu vou trazer para vocês, é a ilusão do conhecimento. A gente acreditar que sabe muito individualmente, quando na verdade a gente só baseia nosso pensamento na verdade dos outros. Isso é muito normal, principalmente na política. Vocês já ouviram falar de muitas pessoas assim, né? Pessoas entram no Instagram, olham o que as pessoas estão falando sobre, sei lá, a política de hoje em dia ou qualquer assunto. Olham o que as pessoas estão falando, tomam aquela verdade para elas e saem dizendo aquilo como se fosse a verdade delas. Mas não, ela simplesmente pegou a verdade do outro, que a verdade do outro está com base nos vieses, nas crenças, na lente que o outro vê o mundo, no conhecimento que o outro já tinha anterior a isso. Então a gente tem que entender que talvez a gente esteja se baseando numa verdade que o outro não necessariamente é uma verdade. Então a gente tem que entender que a gente é ignorante nesse sentido, é ignorante na melhor das palavras. Vai cessar muito o nosso sofrimento quando a gente entender que a gente nunca vai entender tudo que está acontecendo no mundo. E ninguém vai entender tudo que está acontecendo no mundo. Então calma. A gente sempre acha menos do que a gente acha que sabe, independente do assunto. Que fique claro isso, beleza? Então a ignorância é a quarta lição que eu trouxe pra gente hoje. A quinta é a educação. Falei pra vocês na lição do trabalho que a gente não sabe o que vão ser os empregos em 2050, né? A gente não sabe que tipo de emprego vai ter, que tipo de emprego vai ser extinto, que tipo de emprego ainda vai existir. E como é que a gente vai criar as crianças, os filhos de quem tem filhos, ou as crianças, educar as crianças como eu que sou professor formado? Como é que a gente vai educar essas crianças com base nisso? Se a gente não sabe que tipo de emprego, que tipo de sociedade ela vai enfrentar, se a evolução está acontecendo cada vez mais rápido, principalmente com a pandemia, né, que existiu e ninguém esperava e a pandemia acelerou esse processo. Como é que a gente vai educar essas crianças? O que a gente tem que ensinar para elas? Uma coisa que fique claro, que o Harari falou, é que essas crianças já têm conhecimento, elas já têm informação, não é conhecimento, é informação demais. E a gente precisa ensinar elas a filtrar essas informações e também a dar sentido na rotina delas para essas informações. Não encher elas mais de informações. Calma. Elas já têm todas as informações que elas querem no mundo, no celular. Mas elas não precisam de mais. Elas não precisam de mais informações. Então calma, vamos ensinar elas a filtrar mais essas informações que elas recebem, saber o que é bom, o que não é para elas, o que vai se encaixar para elas, o que não vai, para elas não se tornarem loucas de cada vez mais informação, cada vez mais ansiosas, com cada vez mais estímulos. Outra coisa importante, os 4 Cs, que os pedagogos cada vez mais estão falando, esse livro mais uma vez é de 2018, mas já falavam sobre isso. Ensinar para essas crianças o quê? O pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade. Os 4 Cs. Pensamento crítico, aí vem o C, a comunicação, a colaboração e a criatividade. É importante que essas crianças aprendam isso, mas é mais importante que elas aprendam a viver numa sociedade em que elas vão ter que mudar o tempo inteiro. O tempo inteiro elas vão ter que se renovar, se atualizar. Se hoje em dia, antigamente, né? Hoje em dia isso cada vez está mais mudando. As pessoas trabalhavam no mesmo emprego a vida inteira. Hoje em dia isso cada vez está mudando e as pessoas estão mudando de emprego com mais frequência. Lá no futuro, as pessoas talvez tenham que mudar de emprego de 10 em 10 anos. Os empregos que elas estão hoje, talvez daqui a 10 anos não funcionem mais, estejam extintos, sejam tomados por algoritmos ou pela inteligência artificial. Então elas precisam amenizar esse estresse, elas precisam viver com menos estresse em uma sociedade que o tempo inteiro vai se modificar. Beleza? Então a educação é a lição número 5 que eu trouxe pra gente. A lição número 6, por falar em estresse, é a meditação. Todo mundo sabe a importância da meditação, né? A importância de se observar, de observar a sua mente, de não tentar mudar o ritmo da sua respiração, apenas observar o que acontece com a gente. O Yuval Noah Harari, ele era um cético com relação à meditação, mas quando ele tinha 24 anos, ele resolveu ir num curso, lá pelos anos 2000, junto com um amigo dele. Desde então, ele medita 2 horas por dia, e segundo ele não conseguiria ter escrito nenhum dos livros que ele escreveu se não fosse pela meditação. Porque, segundo ele, a meditação é a forma que ele encontra de ter paz nesse mundo frenético. Se a gente falou em estresse na educação, que as crianças vão ter que aprender a amenizar o estresse de viver numa sociedade que só se modifica, a meditação é uma enorme maneira disso. Só que as pessoas meditam procurando sentir uma alegria enorme em estar meditando. Nossa, eu estou sentindo uma alegria enorme em estar meditando. Calma.
Meditar nada mais é do que se conhecer, nada mais é do que entender o que está acontecendo dentro de você, na sua mente, sentir o seu corpo, as suas emoções. Então, a meditação é a lição número 6 e é principalmente uma dica, um apelo. Nesse mundo caótico que a gente está vivendo hoje em dia, meditem. Eu medito, mas não com a frequência que eu deveria meditar. Então eu sei disso e sei que eu preciso incluir mais a meditação no meu dia a dia. Então a 6ª lição é a meditação. Beleza, galera? Mais uma vez falando pra vocês. O livro tinha e tem 21 lições. Eu trouxe 6 pra gente. As 6 que eu achei mais interessantes e mais importantes. Claro, leiam esse livro, cara, é fantástico. É um livro um pouquinho maior, ele tem quase 400 páginas, mas vale muito a pena. E o Harari é um cara que abre muito a nossa mente sobre assuntos que a gente nunca tinha pensado antes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E também, vamos ler mais? Cara, o Brasil hoje em dia está cada vez lendo menos e a gente precisa mudar um pouco isso. Espero que os vídeos que a gente faça aqui no canal possam motivar um pouco a vocês a conhecer um pouco mais os livros. Conhecer esse mundo de conhecimento que existe nos livros. E vocês não têm noção do quão bem faz ler e pode fazer ler para a vida de vocês. Beleza, galera? Nos encontramos nos próximos vídeos.